A cultura de celebrar o que há de bom nas pessoas. Cada pessoa tem mais coisas boas que ruins. Cada um tem mais acertos que erros. A cultura de celebrar o que foi conquistado e de não reclamar pelo que ainda nos falta. A cultura de acreditar que os problemas e as crises já enfrentadas e as que ainda virão nos fortalecem. No meio de uma grande tribulação, sempre dizemos: vamos sair mais fortes dessa. A cultura de ser a própria cultura. A cultura é algo que somos. Cada um tem a responsabilidade e o privilégio de ser o guardião dessa cultura. A cultura de servir ao Senhor com alegria. Amamos servir. É um privilégio participar. Fazemos porque nos faz bem, porque pessoas são beneficiadas. Boa noite, igreja, graça e paz. Jairan falou, foi unção labial, foi? O termo que ele usou foi unção labial, achei bacana, viu? Ou ele falou outra coisa? Queridos, boa noite, graça e paz. Eu queria primeiramente, ou segundamente, já falei uma coisa aqui, né? Eu queria identificar aquelas pessoas que estão nos visitando essa noite. Você que não é dessa igreja, ou você que não conhece, ainda não passou pelo nosso lounge. Ah, não sei nem o que é isso, pastor. Nunca fui, não sei nem para que lado vai. Eu queria que você apenas levantasse a mão aí no seu lugar, porque você vai receber uma lembrancinha como essa que está aqui na minha mão. Você que é visitante, amém? Não conhece o lounge, fique com a sua mão levantada até que você receba uma sacolinha como essa aqui. Aqui tem uma lembrança para você. E no final do culto, você vai ter a oportunidade de conhecer o nosso lounge, de conhecer um pouquinho mais da semente, ok? E se você quiser até falar um pouquinho de você também para nós. Vai ser um prazer imenso receber você em nosso lounge no final do culto. Amém? Olha o John. Boa noite também, graça e paz. Eu sempre esqueço quem está nos assistindo em casa, então, você que está em casa assistindo o culto, Deus te abençoe. Que a palavra de Deus possa tocar a sua vida, o seu coração, a sua família essa noite. Assim como nós que estamos aqui, o nosso pastor Pedro chegou sexta-feira, a priori deu tudo certo, a ida dele a São Paulo, graças a Deus. Está nos assistindo também, certamente. Eu não sei vocês, mas eu sinto uma saudade enorme do pastor Pedro aqui, no culto. Eu tenho estado com ele sempre que posso, mas vocês sabem, é diferente. Sinto muita falta dele, eu sei que vocês também, amém? Todos nós sentimos, mas Deus está cuidando de tudo. Está cuidando dele, está cuidando de nós, está cuidando da igreja, amém? Deus está cuidando de tudo. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias, ligassem em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, é o nosso texto base, vamos falar da cruz. Obviamente a cruz de Cristo, né? Amém? Abriram? Gálatas 6,14. Quem encontrou diz amém. Menos a metade das pessoas que estão aqui encontraram. Quem não encontrou, acompanha no telão. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Assim diz o apóstolo Paulo. Por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Essa afirmação é muito forte. Ela é muito forte. Nós seguimos no último mês do ano, e realmente é tempo sim, né, de avaliações e reavaliações. E a cruz, ela tem um significado muito profundo para todo cristão. Pelo menos deveria ter. Porque ela muda completamente a nossa vida, a partir do momento que a gente se encontra com ela. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. O encontro com a cruz de Cristo, o encontro com Cristo, ele transforma completamente quem nós somos. Completamente.
Depois que você se encontra com a cruz de Cristo, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. É impossível. É impossível. Transforma a sua consciência, transforma a nossa maneira de ser, os nossos hábitos, tudo. A nossa maneira de agir e de reagir diante de qualquer coisa. Muda o nosso comportamento, a nossa forma de entender, de enxergar. A nossa maneira de sentir dor muda. Até isso muda. Tudo muda. Nossa vida inteira muda. A maneira de ver a vida e a maneira de ver a morte muda. Muda. Você não passa a enxergar e a entender da mesma forma, da mesma maneira, amém? Entender a cruz de Cristo é fundamental para a nossa vida cristã. É fundamental. Por isso hoje eu vou falar de algumas coisas que nós encontramos na cruz. É óbvio que se a gente for começar a puxar coisas aqui, a gente passa a noite inteira aqui falando. Mas eu elenquei algumas coisas, e a primeira delas que nós encontramos na cruz é amor. Na cruz nós encontramos amor. Deus é amor, amém? Amor define Deus. Amor define quem é Deus. Falar de um Deus que tem poderes extraordinários, isso não é novidade. Amém? Isso não é novo para nós. Não é novo para a igreja nenhuma. Para a pregação nenhuma. Não tem nada de novo nisso, nada de diferente. Mas falar de um Deus que é amor, e portanto, não pode fazer tudo, porque escolheu não fazer tudo que pode. Escolheu fazer apenas aquilo que o amor pode fazer. Foi uma escolha de Deus. Não usar todo o seu poder e toda a sua força, e promover todas as transformações através do amor, para mostrar para nós que também é possível, para mim, para vocês. O amor define Deus para nós. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Amor. 1 João 4,18 diz que no amor não há medo, porque o amor lança fora todo medo. Não existe medo no amor, então o contato com a cruz tira de nós o medo de Deus. O medo da punição, o medo do castigo. Você não anda mais com medo. Quando eu olho para a cruz, através de Jesus, e eu percebo que eu não sou tudo aquilo que Deus planejou, não faço tudo aquilo que Deus gostaria que eu fizesse, talvez eu possa colocar um semblante entristecido no rosto de Deus. Quando eu olho para a cruz através de Jesus, e percebo que eu tenho feito aquilo que Deus gostaria que eu fizesse, talvez eu coloque um sorriso no rosto de Jesus. Mas independente do que eu faça, eu não vejo Deus irado comigo. Eu não vejo Deus com raiva de mim, porque Deus é amor. Amém? Deus nos ama. Deus já expressou o seu amor em termos absolutos na cruz do Calvário. Ele foi ao que existe de mais extremo, entregando tudo por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Na cruz nós também encontramos graça. É lógico que sim, graça. Favor imerecido. A cruz de Cristo revela para nós o favor imerecido. É de graça, gratuitamente. É uma relação de bondade de Deus para conosco, independentemente dos nossos méritos ou deméritos. Não importa o que fazemos de bom, não importa o que fazemos de ruim. É uma relação de graça, é um favor imerecido. Nós não merecemos. Ou seja, a partir disso,
você, eu, nós não podemos mais ser manipulados em nome de Deus, por exemplo. Ninguém pode manipular você. É de graça. É de graça. Você não pode ser manipulado. Não existe negociação, não existe barganha na sua relação com Deus. Sabe, você não pode dar nada a Deus para que Ele te ame mais. Você não pode trocar nada com Deus. Você não pode dar nada a Deus para que Ele te abençoe mais, por exemplo. Porque é de graça. Ele nos abençoa porque Ele decidiu, porque Ele quer nos abençoar. Simplesmente, soberania dEle, vontade dEle. Sabe, você não precisa, por exemplo, pagar nada a ninguém. Você não precisa, por exemplo, dar dinheiro na igreja. Você não precisa fazer isso. Eu não estou falando de dízimos e ofertas, amém? Estou falando de dar dinheiro na igreja. Dizimar e ofertar não é dar dinheiro na igreja. Você não pode comprar nada de Deus, porque Ele já te deu tudo gratuitamente. Então não tem como. Graça. Você não pode ser manipulado. Você não tem como pagar promessas. Nada, você não tem o suficiente para pagar o que Deus fez por você. Nada do que você faça. Não precisa subir escadaria. Não é suficiente. Ele te deu gratuitamente. Nós não temos como pagar o que Ele fez por nós. Então não se deixe manipular. Amém? Uma das coisas que aprendi nessa igreja, que aprendi com o pastor Pedro, não se deixe manipular. Deus não precisa do meu e do seu dinheiro, nem do excesso dele, nem da falta dele. Ele simplesmente não precisa. Amém? Ele não precisa. Dizimar e ofertar é uma honra, é um privilégio, um Deus como Ele permitir que a gente santifique tudo que temos através dos dízimos e ofertas. É apenas mais uma oportunidade que Ele nos dá de honrá-lo e adorá-lo. Quem entende isso, aproveita e obedece. Quem não entende ainda entenderá, amém? O Evangelho não tem nada a ver com negociação, isso não está na cruz. Tudo que precisa ser feito já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, amém. Porque é Ele. O mérito é dele. Na cruz nós também encontramos salvação. Qual é a lógica da salvação? Nós estamos perdidos sem Jesus. Amém? Nós precisamos de salvação. Eu estou perdido. A cruz de Cristo nos coloca nessa condição de admitirmos a nossa limitação. A cruz de Cristo faz isso. Ela nos coloca numa posição onde nós temos que admitir o seguinte: eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Sozinho eu não sou capaz. Eu preciso de Jesus. Eu preciso me encontrar, eu preciso do apoio de Jesus. Quem se encontra com a cruz de Cristo não tem vergonha de pedir ajuda. Quem se encontra com a cruz de Cristo não tem dificuldade em pedir ajuda. Ei, me ajuda, eu estou afundando. Eu estou sucumbindo. Eu estou perdendo. Eu não vou conseguir sair dessa. Eu tentei remar contra a maré, mas a maré é forte demais. Eu não estou conseguindo. Eu estou sendo levado por ela. Eu preciso de ajuda. Sabe, eu tentei sair das drogas, mas eu não estou conseguindo, eu estou perdendo a batalha todo dia, eu preciso de ajuda. Eu tentei sair do sexo fora do casamento, mas eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. Eu tentei sair do adultério, mas eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. Entendem? Na cruz, nós encontramos salvação. Porque nós estamos perdidos. Essa é a grande verdade. Nós precisamos da cruz, precisamos de Cristo. E na cruz, nós encontramos a certeza de que seremos salvos. Amém?
através de algo que nós também encontramos na cruz. Na cruz nós encontramos o perdão. Quem se encontra com a cruz de Cristo não tem vergonha de pedir perdão. O que está embutido no perdão? O fato de que precisamos de salvação. Precisamos ser salvos. O que se opõe ao perdão? Quem não erra, quem não falha, quem não precisa de perdão porque não tem erro, não tem falha, quem é perfeito. Quem é perfeito não precisa ser salvo, ele já é perfeito. Vai ser salvo do quê? Está tudo perfeito, é perfeito. Mas nós somos perfeitos? Nós não somos perfeitos. Não a humanidade. Não a humanidade, nós não somos perfeitos. Então nós precisamos. E só podemos sobreviver se formos perdoados. É importante que tenhamos essa compreensão. Às vezes nós nos sentimos muito indignos do perdão de Deus. Eu não mereço. Eu estou na igreja, estou caminhando na igreja, mas eu ainda não sou aquilo que você gostaria, Deus. Eu não faço aquilo que o Senhor gostaria que eu fizesse. Eu ainda não consigo reagir da maneira que o Senhor gostaria que eu reagisse. Eu ainda não sei dar outra face. Quando eu apanho de um lado, eu não consigo dar a outra, eu revido. Meu irmão, eu estou nesse bolo também, amém? Só que Deus diz para mim e para vocês essa noite, eu já sei que você é assim. Eu já sei. Isso pode ser novidade para você, para mim não. Eu já sei que você é assim. Só que mesmo assim, eu te perdoo. Essa é a posição de Deus para conosco. Mesmo com todas as suas limitações, eu te perdoo. Mesmo com as suas dificuldades, eu te perdoo. Porque eu tenho poder para isso, e eu decidi fazer isso, eu decidi perdoar você. Eu decidi pagar a sua dívida, mas eu não mereço. Eu sei que você não merece, mas eu decidi, porque eu lhe amo. Eu não quero nada em troca. Então não desista, amém? Não desista. Eu tenho um caminhão de perdão todos os dias para derramar na sua vida, na sua família. Receba, em nome de Jesus. Às vezes a gente tem dificuldade em receber o perdão de Deus, a despeito da nossa imperfeição. Ele nos perdoa. E isso nos dá, ou nos coloca, uma responsabilidade que não há outra maneira de viver senão no ciclo do perdão. Se você é perdoado, você também perdoa. Esse é o chamado. Se você é perdoado, você também perdoa. Não há outro jeito de viver. Não existe perfeito. Aliás, perfeccionismo é opressão, é algo extremamente opressivo. Eu por muito, não vou falar muito tempo, porque falando assim parece que eu sou velho, eu não sou. Mas eu por algum tempo da minha vida eu entendia perfeccionismo como algo assim, como uma qualidade. Sabe, era uma qualidade. Perfeccionismo. Como pode ser ruim alguém que quer tudo perfeito? Só pode ser algo bom, né? Só que nós não somos perfeitos. Nós caímos. Amém? Primeiro Adão caiu, nós caímos junto com ele. Precisou do segundo Adão para que nós pudéssemos estar aqui. Então nós não somos perfeitos, não existe o marido perfeito, não existe a esposa, a mulher perfeita, não existe a namorada perfeita, o namorado perfeito não existe, o filho perfeito não existe, o emprego perfeito não existe, o patrão perfeito não existe, a igreja perfeita não existe, pasmem, o pastor perfeito não existe. Se você estiver procurando por um pastor perfeito, se prepare para gastar muita sola de sapato. Você vai rodar todas as igrejas do mundo. E no final é capaz de parar na mesma de onde você começou. Amém, pastor? Você quer uma mulher perfeita? Quem é casado aqui?
Se a tua esposa estiver do seu lado, a tua mulher perfeita está aí do seu lado, amém? Receba. O inverso é verdadeiro, ok? O teu varão, o teu homem perfeito, ele está aí do seu lado. E quem é solteiro, eu li isso uma vez, eu não me lembro do texto não, mas é verdade. Deus está separando alguém para mim, conversa. Vai atrás, meu irmão. Vai atrás. Vai atrás. Do jeito certo, ok? Como é o jeito certo? Eu não sei, vai fazer um discipulado com o pastor Alisson. Perdão. Não tem perfeição, só tem perdão. Amém? Só tem perdão. Lá no MMI, a gente toma algumas medicações, sabe? Durante o curso. E uma das medicações, ela te influencia, digamos assim, a você perdoar mais o seu cônjuge. Perdoar mais o seu cônjuge. É impressionante como nós, maridos, esposas, como nós precisamos de perdão um do outro. É impressionante assim. Nem eu sabia o quanto. E por não saber, às vezes a gente sucumbe. A gente perde a batalha, né? Muitas vezes por não saber. Na cruz nós também encontramos misericórdia. É a razão de estarmos aqui. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. É a esperança, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Amém? O que eu fui ontem não determina o que eu serei hoje. Amém? Você crê nisso? Amém. Amém. O seu vício de ontem não determina a sua sobriedade de hoje. A sua mentira de ontem não determina a sua verdade de hoje. A sua traição de ontem não determina a sua cumplicidade de hoje. Por quê? Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E na cruz você encontra misericórdia, amém? Nós encontramos misericórdia. Os seus erros, as suas falhas, as suas transgressões, os seus pecados e os meus também, de ontem, não determina a sua santidade de hoje. Amém? Você pode ter sido a pior pessoa do mundo, ou a melhor pessoa do mundo. A cruz, na cruz, você encontra as misericórdias de Deus, que estão disponíveis. Estão disponíveis todos os dias para mim e para você. Elas se renovam a cada manhã. É por isso que Jeremias diz lá no seu livro de Lamentos, né? Trago à memória aquilo que me dá. Eu vou ficar me lembrando de coisa ruim? Não, já basta o erro que eu cometi. Eu vou ficar ruminando, vou ficar, nossa, mas eu fiz mal, mas eu trago à minha mente, ao meu coração, aquilo que me dá esperança, aquilo que me empurra para frente, aquilo que me faz avançar. É isso que nós temos que fazer. Os seus erros do passado não determinam o seu futuro. Na cruz de Cristo, você encontra misericórdia sobre a sua vida. Amém? Tome posse. Tome posse. Na cruz nós encontramos reconciliação. Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A cruz de Cristo promove reconciliação. Reconciliação você encontra na cruz.
Quem se encontra com a cruz de Cristo e se percebe salvo, perdoado, alvo das misericórdias de Deus, não tem alternativa alguma, senão fazer o mesmo por outras pessoas, senão levar adiante e promover a reconciliação. É nosso dever. É nosso dever. Você foi alvo disso, eu também. Eu também. Você encontra reconciliação na cruz e você promove reconciliação na vida dos outros. Amém? Na cruz nós também encontramos libertação. E isso é bom demais. Viver livre, longe, fora de qualquer opressão. É muito gostoso viver livre. É muito satisfatório viver livre. E você encontra a liberdade na cruz. A Bíblia fala que na cruz Jesus despojou o império das trevas, amém? Nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo. Todo o escrito de dívida que tínhamos para com Deus foi pregado na cruz. Você agora é livre, está livre, amém? Por isso que a Bíblia diz que o diabo tem como sua grande arma, não o seu poder, mas a sua capacidade de mentir e seduzir. Mentira e sedução são armas que o diabo usa contra nós. Quem se encontra com a cruz de Cristo, rompe com o mundo das trevas. Você está livre, você está liberto. Está liberto dos espíritos da maldade, da ação, influência de demônios em tua vida. Você está livre, agora tem que tomar posse, amém? Tem que tomar posse. Tem que tomar posse. Ah, fizeram macumba para você? Você está com mal olhado? Irmão, se você está em Cristo, não tem isso não. Você tem medo de macumba? Nem boa cumba, nem macumba. Se você está em Cristo, mal olhado, você vai se benzer. Quem já foi benzido aqui? Eu estou levantando a mão porque eu já fui várias vezes, tá? Tenha vergonha não, benzido, benzimento, benzer é folhinha lá, e banho de sal grosso, e eu já frequentei muitos centros de macumba, eu poderia dizer várias coisas aqui para vocês, mas não vou usar o espaço para isso, amém? Mas meu irmão, você não precisa disso não, amém? Você precisa crer em Jesus, é crer na cruz, é a cruz que te liberta de qualquer influência demoníaca ou satânica que esteja oprimindo a sua vida. É Jesus de Nazaré. Não tem outro. Não tem benzimento, não tem banho do que você imaginar aí, não tem. Tome banho para ficar limpo, amém? Só. Não tem isso. Não tem. Mas pastor, você não tem medo de macumba não? Você está falando isso, de repente tem um macumbeiro assistindo, pode fazer macumba. Eu sou filho de Deus, o Deus Altíssimo. Pode fazer, meu irmão. Eu ainda abençoo. Eu ainda abençoo a vida de quem fizer. Por mim pode fazer, vai gastar lá sei lá o que ele vai usar para fazer à toa. Vai fazer para outro, para mim não, vai perder tempo, não vai pegar, não vai alcançar, não vai acontecer nada. Vai gastar a sopa lá, poderia comer a sopa, vai perder. Vai botar na encruzilhada lá, vai perder. Porque eu sou livre. Porque eu sou alvo do amor de Deus, assim como vocês. Macumba não me alcança não, nem a vocês, amém? Nem a ninguém aqui. Quem está em Cristo, está imunizado contra essas coisas. Tome posse. Tome posse da vitória, porque ela já foi conquistada lá na cruz, para que nós tomássemos posse dela, amém? Então tome, porque o sacrifício foi grande demais para a gente deixar ele de escanteio, amém? Na cruz encontramos libertação. Libertação. Na cruz também encontramos inversão.
Na Bíblia você encontra que não é dos fortes a batalha e a vitória, mas sim dos fiéis e sinceros de coração. Então não é a sua força. Não é pela força. Amém? Não. Na Bíblia, meninos pequeninos, na Bíblia, meninos de aspecto gentil derrubam gigantes. Você sabe disso? Na Bíblia, crianças que pastoreiam ovelhas no campo derrubam gigantes. Então a questão não é a tua força, a questão é a tua fé. Amém? A questão é a nossa fé. A questão é o quanto você acredita. Semana passada falamos em convicção. Eu até me esqueci de um episódio da vida de Jacó. Jacó luta com Deus. O que ele disse? Não abro mão da minha bênção. Aqui não. Mas é Deus, aqui não. Só sai daqui depois que me abençoar. Só sai daqui depois que me abençoar. Mas então eu vou brigar, então vamos brigar. Sem violência, amém, irmãos? Sem violência. Mas Jacó ficou bravo. Só depois que me abençoares. Porque o bicho vai pegar para mim ali na frente e eu preciso. Eu preciso da tua bênção. Eu preciso da tua mão poderosa sobre a minha vida. E eu não vou deixar passar esse momento aqui agora. Você está deixando passar? Está com timidez? Está deixando passar o momento de Deus na tua vida? Está deixando o bonde passar? Não subiu ainda? Está deixando a hora passar? Está com vergonha, está com timidez, está com autocomiseração, tadinho de mim? Não tem espaço para isso, meu irmão. Na cruz não tem espaço para isso, na cruz você encontra inversão. Deus resiste ao soberbo, bem-aventurados são os pobres, os humildes, amém? É isso que você encontra. Na Bíblia você vê um Deus que está do lado dos oprimidos, da viúva, dos órfãos, das crianças, do estrangeiro. É invertido. Quando você está fraco, Ele te faz forte, amém? É invertido, é inversão. A Bíblia muda os nossos valores. Vocês sabem disso? Ela muda completamente os nossos valores. Como eu disse no início, a forma de você enxergar a vida, a sua e a vida dos outros. A forma que você enxerga a vida dos outros, você começa a ter a capacidade de sentir na sua pele a mesma temperatura que o seu irmão está sentindo. E por ter essa capacidade, você tem compaixão, que é diferente de pena. Amém? Pena, a gente fica a vida inteira sentindo pena de alguém e não faz nada por essa pessoa. Compaixão te move a fazer algo. Amém? Jesus, vendo a multidão, teve compaixão. Compaixão, ele não teve peninha. Ele teve compaixão. A cruz inverte os nossos valores. Se os seus valores ainda não estão invertidos, é preciso se encontrar com a cruz de Cristo, amém? É preciso entender isso lá nos pés da cruz, porque lá você vai encontrar inversão. Você vai se deparar com isso. Talvez vai incomodar bastante, mas você vai encontrar isso lá. Na cruz nós encontramos missão. E missão aqui tem tudo a ver com ação. Amém? Com movimento. Movimento, ação. Com dons, com talentos. Com você usar aquilo que Deus lhe deu em prol do reino de Deus. Amém? Com você usar aquilo que Deus te deu para a sua vida também. Você usa os dons e os talentos que Deus lhe deu no reino, na obra. Você usa os dons e os talentos que Deus te deu na sua empresa. Você que é empresário,
No seu trabalho, você que é funcionário, lá você também usa os dons e talentos que Deus lhe deu. Na sua faculdade, nos seus estudos, em tudo o que você faz, você usa os dons e talentos que Deus lhe deu. Às vezes a gente não consegue romper porque a gente está querendo ir na nossa força, na nossa capacidade, que é limitada, mas a de Deus não. A de Deus não. A de Deus é ilimitada. Amém? Ilimitada. O que Deus pode fazer através de você é inimaginável, é imensurável. Amém? É profundo demais. Não dá pé para ninguém. Não dá pé para ninguém. A questão é se nós temos a capacidade de mergulhar nisso. Porque às vezes quando não dá pé a gente volta. Não é verdade? Você vai entrando no mar, vai entrando, opa, aqui não dá mais pé. Eu volto. Mas com Deus é diferente. Se você está na praia, eu recomendo você fazer isso mesmo. Mas com Deus, se você está mergulhando em Deus, a coisa só começa a acontecer de verdade na nossa vida quando deixa de dar pé. Quando você perde o controle. Amém? É justamente ali, quando nós perdemos o controle, que Deus faz aquilo que só Ele é capaz de fazer. E às vezes é dali que a gente volta. A gente não avança. Por quê? Medo? Eu também tenho medo. Lembre-se, quem prega, prega aquilo que vive. Senão é sem valor. Amém? Senão não tem valor algum. Todos nós temos medo. Todos nós temos limitação. Mas o que fazer então? Mergulhar. Não tem jeito. Não tem. Nós não podemos passar a nossa vida cristã inteira na beirinha da praia, com aquelas marolinhas. Aquilo é para criança. Você cava um buraco, bota o seu filhinho lá, faz aquela piscininha, está ótimo ali para ele. Mas quando você começa a crescer, a pegar estatura, você vai entrar e você precisa avançar. E vai chegar aquele momento que não vai dar mais pé para você na tua relação com Deus. E ali você vai ter que decidir, ou eu mergulho e confio, ou eu volto. Ou eu volto. Na cruz nós encontramos missão. Missão. Senso de missão. A igreja tem muita influência sobre isso. Muita influência. O apóstolo Paulo dizia que estou crucificado com Cristo, de forma que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não era mais Ele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas por que, Paulo? Porque eu ouvi ele falar que quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e segue-me. Eu ouvi quando Jesus disse isso. Sofro na minha carne o resto das aflições de Cristo. O que Paulo quis dizer com isso, meus irmãos? Sofro na minha carne o resto das aflições de Cristo. Paulo estava dizendo que ele estava tão identificado com Cristo, mas tão identificado com a cruz, que não há nada que fizesse Jesus sofrer, que não o fizesse sofrer também. Não há nada que desagradasse a Deus, que não desagradasse a Ele também. Ele havia chegado nesse ponto. Ele havia chegado nesse ponto, ele estava crucificado com Cristo. Senso de missão. Aqui nós cumprimos a missão de várias formas, porque não tem complexidade, amém? Não tem complexidade. Mas como eu vou fazer algo sobrenatural com Deus? Meu irmão, não se preocupe com o sobrenatural, faça o natural. Comece pelo natural, amém? Vá fazendo o natural.
Nós temos os CIDs aqui, por exemplo. Missão. Meus filhos estão lá. Não o Antônio que está aqui hoje, mas a Luísa está lá. Você pode servir, por exemplo, nos CIDs. Eu não tenho filhos, mas você pode servir. Missão. Aqui nós temos o Inside. Ministério dos Jovens. Aqui nós temos o 2 em 1, Ministério de Casais. Aqui nós temos o Viver, o Ministério da Melhor Idade. Amém? Nós temos várias formas de servir, de fazer, de ser útil. Semente Music, é um nome em inglês, né? Music. Ok? Aí não é para qualquer um, eu vou ter que dizer isso, né? Não basta você querer, não, eu quero, eu vou lá. Tem que ter aí um certo dom, um certo talento, amém? Quisera eu. Vou ser sincero para vocês, eu provavelmente, eu não serviria em nenhum outro ministério se eu tivesse algum dom nesta área, algum talento nesta área. Eu ia me dedicar de uma maneira assim que eu não ia sobrar tempo para fazer outra coisa. É por isso que eu não serviria em outro ministério, muito que provavelmente. Eu gosto da ideia de servir em mais de um ministério. Eu gosto dessa ideia. Mas eu também entendo que em alguns, às vezes não é viável. Dependendo do seu nível de envolvimento, vontade. Entende? Enfim. Temos outros ministérios aqui, criativo. Existem várias maneiras de você cumprir a missão. Amém? De modo que não dá para você dizer assim, não, mas eu estou numa igreja que não viabiliza. Ainda que fosse, viabilize você? Já pensou se Jesus dissesse assim, não, eu, dessa maneira aí eu não vou para a cruz não, se não organizar o negócio, eu vou carregar sozinho, não. Bote pelo menos mais uns 2 caras fortes para levar comigo. Vamos organizar o negócio, vai ser por onde? Me dá o trajeto, já pensou? Já imaginou aí? Viabilize. Você tem várias formas de fazer isso aqui. Escolha uma ou crie uma, por que não? Amém? Por que não? Crie uma maneira, crie uma forma, faça aquilo que ninguém ainda fez. Qual o problema? Quem está segurando você? Quem está impedindo você? Receba. Por fim, na cruz nós encontramos ressurreição. Na cruz você encontra a ressurreição. A cruz diz para você o seguinte: o Deus a quem você serve não está pregado nessa cruz. O Deus a quem você serve, Ele passou por essa cruz e está vivo. Ele vive. E porque Ele vive, você, através dele, alcança a vida eterna também. Amém? Na cruz nós encontramos ressurreição. A cruz não nos remete à morte, a cruz nos remete à vida. Você crê nisso? Amém? Então quem crê, fique de pé, meu irmão. Nós servimos a um Deus que nos promete, escute bem isso, nós servimos a um Deus que nos promete que a morte não é o nosso ponto final, não termina na morte, amém? Não termina na morte, não é o nosso ponto final. Um dia nós vamos olhar para a morte com cara de ressurreição. Com cara de ressurreição. Porque na cruz, que agora está vazia, nós encontramos o caminho da vida. Na cruz, nós encontramos o caminho da ressurreição. A morte não é o teu fim, não é o meu fim, meu irmão.
Nós poderíamos ficar até amanhã aqui falando de coisas que nós encontramos na cruz. Cura, milagres. A nossa vida passa pela cruz. Como é extraordinário servir a um Deus que nos ama a esse ponto, que nos ama tanto. A cruz nos diz isso, que Deus tem um amor ilimitado por nós. Ilimitado, não tem fim. Não tem fim. Que quando você chegar aos pés da cruz, de joelhos, quando nós chegarmos, nós possamos olhar para o alto e vê-la vazia. Porque o Jesus que lá esteve, hoje está aí ao seu lado. Amém? O Jesus que lá esteve, hoje está aí dentro de você. Receba. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo de milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Glorificamos Deus.
Deus, eu não mereço, eu não sou digno, eu não fiz nada, eu não sou capaz de fazer nada para merecer. Eu também não, meu irmão. Pense que Deus é esse, que se deixa ser levado a uma cruz, que Deus é esse que se deixa ser torturado, que Deus é esse que derrama cada gota de sangue do seu corpo, que Deus é esse, que loucura é essa, meu irmão? Como servir um Deus desse pela metade? Como é possível alguém servir um Deus desse pela metade? Como é possível frequentar uma igreja tão somente e não se envolver, não se relacionar de maneira profunda com esse Deus que deu tudo? Um Deus extremo, talvez um Deus louco, longe do nosso entendimento, completamente distante do nosso entendimento. Nunca vamos entender, nunca seremos capazes de entender. É só o amor, tudo por amor, tudo que Ele fez foi por amor, foi por amar você, amar a sua vida, tudo, cada ação, cada passo que Ele dava nessa terra, era pensando em nós, era pensando em você, era pensando na sua vida, na minha vida. Nós éramos o alvo de Jesus. Ele mirou em você. Quando Ele caminhava para a cruz, Ele mirava em você, Ele mirava na sua vida, na minha vida. Ele queria acertar você, Ele queria acertar o seu coração, Ele queria acertar a sua vida, Ele queria restaurar você, Ele queria tocar em você, Ele queria você, a sua família, a sua vida. Ele comprou você a preço de sangue, e essa noite Ele te convida. Se você ainda não tem uma relação com Ele, se você não tem se relacionado com Ele de maneira profunda, deixa eu dizer uma coisa a você essa noite. Se você tem servido a Ele pela metade, se você não tem se entregado por completo, nessa noite, essa é a noite que Ele separou para você. Essa é a noite que Ele separou para que você se entregue completamente, para que você mergulhe no amor dEle completamente, amém? Completamente. Ele te ama, Ele fez tudo e faria tudo de novo por você. Declare mais alto, igreja. Meu amado, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Dentre os milhares, Senhor, Tu és o nosso maior prazer. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Glorifica o nome dEle. Aleluia. Pode sentar, meus irmãos. Lembre-se disso. Deus faria tudo de novo, se preciso fosse. Amém? Tudo de novo, se preciso fosse. Queridos, se você essa noite decidiu iniciar uma caminhada com Jesus, se você sentiu esse desejo no seu coração, não vá embora daqui hoje sem passar pelo lounge. Amém?
Não vai embora sem passar pelo lounge. Se você hoje percebeu que de repente este ano você tem servido a Deus pela metade, não tem sido ou não tem feito tudo o que você poderia ser, ou feito tudo o que você entende que poderia fazer, procure algum líder ministerial, amém? Procure os pastores, pastor Alisson, a mim, pastor Guilherme, procure o George, a Cíntia, amém? Procure os líderes, procure os pastores, seu líder de célula, passa a ir a uma célula, frequente a uma célula, amém? Nesses lugares você vai encontrar o caminho de servir por inteiro, amém? Servir por inteiro. Terças e quintas, né, pastor? 19h30 a 20h30. Terças e quintas, presencialmente, aqui na igreja, 19h30 às 20h30. Estamos tendo a nossa campanha de oração em prol do restabelecimento da saúde do pastor Pedro. Amém? Se você pode, venha, se esforce para vir. Vale a pena. É uma campanha que nós não vamos parar dia 25, né? Vai ser um momento muito especial aqui, dia 25, é domingo. Teremos culto, teremos encerramento dessa campanha. Amém? Estou antecipando aqui até a informação, mas você podendo vir, venha, ok? Venha para cá, que está sendo bênção, está sendo bênção. Sábado que vem, já foi dito aqui, vai ser um momento muito especial, nosso último culto de casais do ano. Então não deixe de vir, não deixe de participar. Pastor Pedro, como eu disse no início, ele chegou sexta-feira de São Paulo, tudo que foi planejado para se fazer lá, foi feito, aconteceu, não estive com ele ainda, mas estivemos conversando com a Jéssica, que está tratando e cuidando de tudo. Lá correu tudo bem, ele já chegou aqui e já iniciou um tratamento que estava pendente, ok? Estava pendente. Quando ele viajou, esse tratamento não estava liberado, já está, ele já chegou, já teve a primeira sessão. Enfim, as coisas estão acontecendo, ele está fazendo tudo o que ele pode fazer para vencer essa doença. Amém? Deixa eu só compartilhar com vocês para encerrar uma palavra que eu recebi do pastor Guilherme. A mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha com os médicos. Amém? Vocês conhecem essa passagem, vocês sabem dessa história. Ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos. Só que a cura veio através de um toque em Jesus. Porque só Ele poderia curá-la. Amém? Então o pastor Pedro, a família do pastor Pedro está fazendo aquilo que é certo fazer. Tudo o que é possível ser feito. Tudo o que é possível ser feito. Mas o milagre virá do céu. Amém? Virá do céu. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar o culto. Amado Deus, nós queremos agradecer, Senhor, a Tua presença aqui conosco e dizer que Tu és verdadeiramente a pessoa mais importante neste lugar. Obrigado pelo Teu sacrifício, obrigado pela cruz que nos traz tanta paz, obrigado pela cruz que nos remete a tanto amor, nos traz libertação, cura, restauração. Ó Deus, realmente nos faltam palavras, Senhor, para demonstrar a nossa gratidão. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Senhor, obrigado pela vida do pastor Pedro, e obrigado porque as coisas estão acontecendo, estão fluindo, com muita luta sim, mas isso só nos faz pensar que o sabor da vitória será ainda melhor, Pai. E nós cremos nela, nós cremos no Teu milagre, Pai. Nós cremos no milagre vindo direto do Seu trono para a vida do pastor Pedro. Nós tomamos posse, Pai, dessa vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos uma semana abençoadíssima, Senhor. Nos capacite, Senhor, a resolver todos os conflitos, todos os problemas que viemos a ter durante a semana. Nos capacite também, Pai, a lidar bem com os bons momentos que também vamos ter essa semana, Pai, em nome de Jesus. Que tenhamos realmente uma semana de acordo com a Tua vontade, Pai. E que agora, assim como o Senhor nos trouxe aqui, em paz, em segurança, em amor, o Senhor possa nos levar de volta para os nossos lares e fazemos esta oração, em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja diz: Amém.